Shalom, shalom. Um atleta, ele alcança a vitória sem antes treinamentos intensos e por vezes dolorosos. E como o treinamento espiritual treina os cristãos com desafios intensos também, é sobre esse assunto que nós vamos falar. E eu sei que você é um grande guerreiro. Fique conosco até o fim. Se inscreva no canal, deixe agora a sua pergunta. Após a vinheta. O tour dessa semana é na academia com Deus. Professor Rocha, por que Deus permite dificuldades em nossas vidas? Bem-vindo à Academia de Deus, o nome disso é treinamento. Tem a ver com moldar nosso caráter, ampliar nossa visão, mudar nossa expectativa de perseverança para alinhar os seus propósitos. Pense agora num caso de desemprego. Fica como, né? Então, o Eterno pode estar ensinando a gente a provisão dele, a descansar nele. E esse é o momento, então, que a gente vai ser treinado nessa perseverança. Professor Rocha, como devemos reagir diante de desafios? Treinamento, e o treinamento aqui é exercitar nossa confiança, perseverança nele. E imagine agora um diagnóstico médico preocupante. Causa um desassossego, a gente fica meio, né? Mas tão logo a gente é inclinado a buscar e a confiar no Eterno, porque Ele proverá os resultados, cabendo então a gente acompanhar o processo. Jeová Irê, Ele vai produzir os resultados. Esses resultados eles já existem. A gente não viu ainda, pensa em Abraão. E agora a gente precisa confiar no processo, esperar o tempo favorável e descansar. Professor Rocha, por que Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar Israel? O treinamento de Moisés nos leva a aprender a desenvolver a humildade e a dependência do Eterno. Quando, por vezes, nos sentimos só, isolado, sem direção. Esse é o tempo que o Eterno está fazendo um treinamento, trocando as nossas lentes para que a gente possa enxergar alguma coisa maior, como uma nova responsabilidade no reino. Professor Rocha, o que José aprendeu ao ser escravo e prisioneiro? O treinamento de José foi a sabedoria, a paciência e a dependência no Eterno. Por vezes somos acusados injustamente pelo nosso estilo de vida, pela nossa roupa, pelo nosso jeito. E não é difícil também receber uma acusação injusta no ambiente de trabalho e às vezes até mesmo em casa. O que devemos fazer? Manter a integridade. Porque, na verdade, confiar no Eterno. É Ele quem guerreia por nós. E vamos combinar? Se o planejamento foi do mal, isso pode virar bênção. Professor, o que podemos aprender com a perseverança de Ana? O treinamento de Hannah foi doloroso. Em via de regra, todo treinamento é doloroso. Alguns têm contornos diferentes. Nós estamos aprendendo aqui nesse estudo, nesse shiur, que existem diversas formas de treinamento. Eu não sei qual é o seu, mas o que nós podemos aprender aqui com o treinamento de Hannah, para ela foi doloroso, porque foi dentro de casa. Isso mesmo. A gente tem uma sensação que dói mais. Repare, a humilhação, o escárnio, a zombaria, a falta de empatia do marido. Sabe, às vezes a gente se vê numa situação dessa, que só o Eterno para a gente se ancorar nele. Imagine que nem o profeta deu crédito na vida de Ana. Então, quer dizer, por vezes também, a nossa aparência, o nosso tipo, a nossa forma de ser, causa uma esterilidade entre as pessoas e nos tornamos invisíveis. Professor Rocha, como Davi manteve a sua integridade enquanto fugia de Saul?
O treinamento de Meller Davi, do rei Davi, foi confiar que Deus faria a justiça no tempo certo. Não é difícil a gente ser acusado por algo que não fizemos, ou alguém ter uma interpretação equivocada acerca da nossa presença. Por vezes, acham também que a nossa fé, que como a gente se veste, a nossa religião, o nosso estilo de vida, isso então, quando chega até nós e alguém nos trata assim injustamente, ao invés de retaliar, devemos então confiar que o Eterno há de vir com um socorro. E vamos combinar, é o Eterno quem guerreia por nós. Professor Rocha, o que Gideão precisou vencer antes de libertar Israel? Sopa de Giló, medo, insegurança e dúvida. Esse foi o treinamento de Gideão, porque ao enfrentarmos um novo desafio, apresentar um projeto, liderar processos, pessoas ou algum ministério, devemos descansar. Devemos descansar, porque o Eterno, ele nos capacita. E por vezes chega até nós um desafio e a gente se sente despreparado. Da mesma forma como o Eterno deu tranquilidade a Gideão, a ponto, inclusive, de chamar ele de Gibor Hazak, poderoso guerreiro, quando na verdade nem ele acreditava nele. E você? Professor Rocha, por que Abrão precisou esperar tanto para ser pai? Ah, aí é terrível. Ser pai de multidões, ser pai da bênção não é uma situação fácil. A lixa, o treinamento de Abraão não foi fácil. Olha, ele precisou, o treinamento de Abraão foi crer no impossível, abandonar o apoio natural, crer no profético e se abastecer na promessa. Você está pensando que foi fácil? Esperar 25 anos para ter um filho? Quando esse era o desejo maior dele? Pois é. E quando a resposta da nossa oração, ela parece demorar, devemos permanecer firme no Eterno, porque ele tem o seu tempo favorável. E a gente não viu esse filme ainda. Olha, a orientação agora é adicionar a dose de reforço de Emunav Zlalut, confiança e fé. Professor Racha Lima, Esther demonstrou coragem ao interceder pelos judeus. O treinamento de Esther foi tão difícil também, conforme o de Hannah. Na verdade, não tem treinamento fácil. Mas no caso aqui, a sua vida estava em jogo. A missão era ousada. A vida dos judeus dependia dela. Se morrer, morri. Mas ela carregava no seu próprio nome o Deus oculto. E quando somos chamados para defender a verdade, a justiça, uma causa que vem do céu, mesmo correndo risco, devemos confiar no Deus que nos levantou e que nos colocou nessa posição. O quê? Já é a última? Bem que eu falei para você, né, que ia ser rapidinho, olha só. Professor Rocha, Jesus passou por treinamento? A vitória de Yeshua se deu no deserto. E quando enfrentamos o opositor, não tem cargo, não tem microfone, não tem ser pupilo de alguém, porque o Eterno, ele não poupou o seu próprio filho. Logo então, essa guerra, quando chega para nós, precisamos então usar verdadeiramente a palavra, porque essa guerra, ela é vencida com o uso da palavra devidamente. O diferencial é o quanto temos mais de Deus na nossa vida, para que possamos enfrentar esse opositor já com a vitória garantida. Lehitraot.